Queridos e queridas servidores públicos do Estado de Goiás, é um prazer estar aqui novamente para a gente falar sobre um assunto muito importante, que é processo disciplinar. Hoje no Estado nós temos um regime disciplinar que foi alterado pelo novo Estatuto e sobre isso a gente vai conversar um pouco hoje. Antes da gente começar, se inscrevam no nosso canal e nos sigam nas redes sociais. Vamos lá. Regime disciplinar no novo Estatuto. A gente tem algumas alterações e algumas grandes, outras menores, mas eu vou falar só sobre algumas. Primeiro, há uma nova penalidade, que é a cassação de disponibilidade. Hoje o servidor que estiver disponível para algum outro órgão, ele pode vir a ter essa disponibilidade cassada caso ele sofra cometa alguma das infrações funcionais e seja punido com essa punição específica, ok? Mas agora é interessante saber quais são essas possibilidades de pena que a administração tem. Advertência, suspensão, multa, demissão, cassação da aposentadoria e destituição do cargo em comissão. Então, caso o servidor descumpra alguma das regras contidas no Estatuto, como infração disciplinar, e lembrando, a infração disciplinar é como se fosse um crime. Realmente ela é tratada como um crime. Inclusive, todos os princípios do direito penal e processual penal são aplicáveis no caso de um PAD, de um processo disciplinar administrativo. Tem a fase, inclusive, que seria uma fase inquisitorial, que é equiparada ao inquérito da Polícia Civil, que ele vem da sindicância, onde há apuração dos fatos, há uma análise pela administração se existe ou não essa infração e se esse ato cometido pelo servidor seria punível ou não, em tese, para que a partir daí haja um processo disciplinar e constando que aquele servidor cometeu realmente aquele ato e que aquele ato ele se enquadra dentro do tipo da infração funcional, ele seja punido conforme determina o novo Estatuto. É importante lembrar para vocês que existe uma consequência dessas infrações. Não é só a suspensão de você perder o salário por um período, você ficar sem trabalhar e não receber, ou você receber uma multa, ou você ser demitido. Inclusive, a própria advertência, ela causa consequências. E algumas delas são, geralmente, todas as regras que tratam de planos de cargos de salário, ele vem tratando ali como interrupção da contagem do prazo que o servidor tem para ser promovido ou progredido, caso ele seja punido disciplinarmente. Então, se houver uma punição, pode ser que você perca o seu direito de ser promovido dentro do prazo que seria o correto. E ali, a partir daquele momento, reinicia o prazo. Então, às vezes você tem de 3 em 3 anos uma progressão, com 2 anos e meio, se você for punido, você perde o direito de ser progredido daqui a 6 meses. E você vai ter que começar novamente a contagem desse tempo. Isso tem previsões em vários estatutos de cada cargo. Hoje, o novo estatuto ele não trata mais sobre progressão e promoção de forma genérica. Ele relega isso às leis específicas de cada cargo. E a maioria trata dessa forma. Ele suspende ou interrompe o prazo, geralmente ele interrompe, ou seja, reinicia a contagem do prazo necessário para ser progredido e promovido. Outras consequências da penalidade disciplinar é que o servidor não vai poder pedir exoneração, fazer a exoneração a pedido. Caso você queira sair do Estado, queira abrir mão do cargo, você não vai poder se tiver um processo em trâmite ou ter sido punido. Outra questão, aposentadoria voluntária. Esses dois, tanto da exoneração quanto da concessão da aposentadoria voluntária, são questionáveis, porque são direitos, ninguém é obrigado a trabalhar. A partir do momento que você quer aposentar ou que você quer se exonerar do cargo, independentemente de existir processo disciplinar ou não, você não é obrigado a trabalhar. A partir do momento que a administração cria esse tipo de regra, ela está criando uma espécie de trabalho forçado.
Você está sendo forçado a permanecer trabalhando, mesmo não querendo. Por quê? A penalidade de demissão ou de suspensão ou de advertência não pode impedir o seu direito, tanto de parar de trabalhar no momento que você quer, que é a exoneração, ou de aposentar. Se você, durante esse processo, for considerado culpado e penalizado, a de suspensão pode ser convertida em multa e a de demissão convertida em cassação da aposentadoria. Nada impede a administração, não há justificativa legal ou, pelo menos, racional que impeça o servidor de se aposentar ou se exonerar. Mas isso é um caso a ser discutido dentro das pontualidades que forem existindo. Não existe muito estudo sobre isso, nem muita jurisprudência sobre essa situação. Mas que, teoricamente, em tese, são incondicionais esses dois dispositivos, são. Outra questão é a vedação à vacância. Explicando o que é vacância, quando um servidor público estável, ou seja, já passou dos 3 anos de estágio probatório, e ele, caso ele queira e passe em outro concurso público, ele pode pedir a vacância do cargo. Ou seja, ele não abre mão do cargo que ele já está estável. Ele simplesmente sai do cargo, ele desocupa o cargo, ele vaga o cargo e ele vai fazer o estágio probatório no outro cargo. Caso, durante esses 3 anos de estágio probatório, ele não se adapte ou ele não seja admitido efetivamente, não se torne estável, ele pode retornar ao cargo anterior, com algumas regras contidas na lei. Mas, em tese, ele não vai perder o cargo. Agora, se você foi punido ou tem algum processo, você não vai poder pedir essa vacância. Você não vai poder garantir esse cargo que você tem hoje em relação ao cargo novo. Outra situação é o auxílio alimentação. O servidor ele perde o auxílio alimentação caso ele tenha pena de suspensão. E outra situação é que você não vai poder pedir licença para interesse particular caso você esteja respondendo o processo ou cumprindo pena disciplinar. Agora, uma novidade muito grande e interessante no regime disciplinar do Estado de Goiás é a possibilidade de um termo de ajustamento de conduta, um TAC, que inclusive pode ser feito de ofício. Eu vou ler para vocês aqui o dispositivo para vocês entenderem o que é esse TAC, o que é esse termo de ajustamento de conduta. Artigo 248 da Lei 20.756 de 2020. O ajustamento de conduta, TAC, consiste em instrumento de resolução consensual de conflitos utilizado de forma alternativa a processos disciplinares que envolvam transgressões disciplinares de menor potencial ofensivo. Vamos lá. O que é uma transgressão de menor potencial ofensivo? A lei ela determina que aquelas infrações puníveis com advertência ou com a suspensão de até 30 dias são de menor potencial ofensivo. Ou seja, nesses casos onde a penalidade máxima seja a advertência ou a suspensão por no máximo 30 dias, o servidor pode, se a administração quiser, fazer um termo de ajustamento de conduta. Inclusive, a administração pode ofertar de ofício esse termo de ajustamento de conduta, caso chegue para ela o conhecimento do cometimento desse ato infracional. Isso está no parágrafo 2º do artigo 248. Agora, o que é mais importante no processo disciplinar administrativo? Muitos servidores não dão tanta importância quando tem um PAD, mas é um processo que pode trazer consequências sérias ao futuro da sua vida funcional. Tem consequências. E, infelizmente, a administração ainda não tem uma estrutura organizada e competente para fazer um bom processo disciplinar administrativo. A maioria vem com vários vícios de legalidade. Vários processos são anulados por conta disso pela via judicial. Seria interessante que a administração se organizasse mais, aprimorasse mais o seu processo disciplinar administrativo para que ele fosse mais justo. Infelizmente, eles são geralmente eivados de vícios. E esses vícios têm que ser questionados muitas vezes na justiça
porque pela via administrativa a gente não consegue. Por isso que é bom o servidor sempre procurar um advogado de sua confiança para acompanhar o processo disciplinar. Você tem direito à ampla defesa e ao contraditório. Está garantido na Constituição, seja em processo administrativo, seja em processo judicial. A presença do advogado é de extrema importância, porque sem o advogado, esses vícios, muitas vezes que poderiam ser sanados ali e ter um julgamento justo, não são. E aí, se você não faz o acompanhamento administrativo, muitas vezes você vai precisar do acompanhamento judicial. E o judicial, inclusive, é até mais caro do que o administrativo, porque o processo ele é um pouco mais pesado. Vai ter que ser feito toda uma análise do processo administrativo que poderia já vir sendo pautado por esses princípios da ampla defesa e contraditório e não são. Então, servidor, não deixe de fazer a sua defesa, de buscar o seu direito. Não deixe de procurar sempre um advogado para entender onde você pode fazer, onde você pode atuar, como é a melhor solução para aquela situação. Advogado tem que ser consultado sempre, e lógico, remunerado também por essas consultas. Mas o advogado precisa ser consultado, porque é como um médico. Muitas vezes você vai lá por conta de um sintoma, por conta de algum problema, você vai pagar uma consulta e ele vai te falar, você vai fazer isso ou aquilo. Às vezes você está com sintomas de gripe, ele vai falar, toma água e repousa. O advogado ele vai fazer a mesma situação com você. Ele vai te falar, nessa situação, o melhor caminho legal é esse ou esse, e aí você, servidor, vai decidir o que fazer. Mas para você decidir o que você vai fazer, você precisa ter conhecimento técnico disso. E quem detém conhecimento da lei, na maioria das vezes, é o advogado. Então não deixem de procurar um advogado de confiança de vocês, para que vocês entendam a sua situação funcional, como vocês estão de fato, para que vocês possam tomar as melhores decisões das suas vidas funcionais. Tá ok? Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.